Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Olá pessoal, tudo bem? Gostaria então falar um pouco hoje sobre a questão da educação em Roma, no contexto romano. Quando nós de fato pensamos na questão da educação clássica e principalmente levando em consideração a presença e a influência dessa concepção de educação em muitos autores, seja no mundo antigo, medieval, ou mesmo ali no contexto do início da modernidade, não tem como esquecer ou não levar em consideração a concepção de educação no contexto romano, a forma, a maneira que os romanos conceberam a educação, organizaram a educação. Então, evidentemente, por um lado, nós sabemos que nós temos ali em todo um primeiro momento a questão da educação na Grécia, a questão da paideia grega, e isso com certeza vai ter uma certa presença e influência no modo como os romanos desenvolveram a questão da educação. Porém, em Roma nós vamos ter também, digamos assim, as suas particularidades pedagógicas. Tá? A primeira coisa que nós percebemos quando levamos em consideração ali o período arcaico, a fase mais arcaica do mundo romano, do desenvolvimento da história de Roma, essa base mais rural nesse período, nós percebemos ali já alguns princípios, alguns critérios que vão nortear, digamos assim, o desenvolvimento educacional. A primeira coisa que chama a atenção na maneira romana de ver a educação é esse apoio na tradição, a questão dos mos maiorum, ou seja, o costume, os grandes costumes, ou costumes dos antigos, etc., esses grandes costumes, essa já mostra, de fato, essa relação um pouco diferenciada com a questão dos antepassados. Então, essa valorização da tradição, ou seja, essa ideia de que você deve orientar as pessoas, as crianças, evidentemente aqui, apoiada na tradição, aquele legado que os antepassados nos deixaram. E devido a isso é óbvio, que vai também ter um segundo princípio que está intimamente conectado a esse primeiro, que é a reverência para com os mais velhos. Então, se de fato há um apoio na tradição, aquilo que os antepassados nos deixaram é importante, óbvio que vai procurar também se desenvolver toda uma reverência especial em relação às pessoas mais velhas, mas também a questão do divino, a questão do sagrado, ou seja, essa reverência aos deuses também é algo muito presente. E uma outra coisa que vai chamar a atenção, um terceiro ponto aí, é um tipo de educação muito centrada, muito vinculada a um certo tipo de valorização dos modelos, ou seja, a famosa questão de se educar
né, por intermédio do exemplo, ou seja, oferecendo determinadas referências, modelos de pessoas de conduta, né, que sirvam, digamos assim, de parâmetro ou de referência ou de algo a ser imitado, né, pela criança. Então, é interessante tudo isso daqui porque mostra, né, quando a gente para sintetizar isso, você vê, repito, uma valorização e apoio da tradição, uma reverência muito forte com os mais velhos e com os deuses, né, e uma educação muito pautada na questão do modelo. Da mesma forma, né, que a gente vê a criança ali, no primeiro momento, muito dependente, submetida ao poder paterno, né, a questão da mãe, primeiramente, depois do pai, né, a mãe que era considerada ali muitas vezes a primeira mestra, né, mas a partir mais ou menos dos 7 anos de idade, o pai ele assumia de maneira realmente intensa essa educação do filho, né, no sentido de uma certa forma possibilitar o ensino das letras, das leis, da ginástica, né, do combater, do lutar, do cavalgar e tantas outras coisas, né. Da mesma forma que uma referência aqui que era importante na formação da criança era a lei das 12 tábuas, né, ou seja, um conjunto ali de regras, de normas, né, e que no fundo, principalmente ali no contexto da República Romana, era o ponto central, digamos assim, da constituição da República Romana e dos costumes antigos, né. Então, esse processo todo, né, com esses pontos, né, nesse período mais arcaico, ele iria se finalizando ali em torno de, mais ou menos no período aos 16 anos de idade, onde o jovem ali, né, receberia a sua toga viril, e essa toga é justamente um sinal, né, de que ele estaria adentrando, digamos assim, um outro momento, uma outra fase da sua vida, né. Depois disso, então, mais ou menos em torno de um ano, ele ficaria ali, passando por um processo de aprendizagem no fórum, né, geralmente com um amigo, né, da família que fosse ali extremamente notório, que já tivesse uma certa idade, né, no sentido de experiência de vida, e depois teria toda aquela questão do serviço militar, né, por isso que a questão dos exercícios físicos também era algo extremamente importante, né, na questão principalmente dos homens, né. Porém, nesse processo todo, nesse desenvolvimento, né, da compreensão da questão da educação, do processo formativo, nós vamos ter, né, principalmente a partir ali já do século II a.C., nós já começamos a perceber, né, uma relação cada vez mais intensa desse mundo romano, dessa cultura romana, com o helenismo, né, com elementos ali de fato da cultura grega, né? Então, essa chegada do helenismo colaborou profundamente para a formação de uma cultura helenístico-romana, né? E como eu disse, nós já vamos percebendo isso já principalmente a partir do século II antes de Cristo. Lógico que esse encontro, ele sempre, né, ou seja, encontro de culturas, de concepções, sempre gera algum tipo de desafio. Então existiram alguns que foram a favor dessa cultura helenístico-romana, né? E outros, evidentemente, resistiram, né? Então, quando você pega ali esse encontro do mundo romano com o mundo helênico, né, principalmente das escolas helenísticas, né, quando você leva em consideração o epicurismo, né, a questão do estoicismo, do ceticismo e outras vertentes, então muitos romanos, né, acabavam se encantando com tudo isso, né, sendo influenciados por isso, por essas correntes de pensamento, essas escolas, e por outro lado outros entendiam que isso ia acabar, digamos, desfigurando, né, a própria cultura romana, ou a própria concepção, né, de educação, de sociedade, enfim, dos romanos, né. A verdade
é que nesse contexto todo, muitos jovens romanos acabavam aperfeiçoando os seus estudos, principalmente no âmbito da filosofia e da retórica, né, na cidade de Rhodes, mas principalmente em Atenas. E é óbvio, né, que esses jovens, depois, quando voltavam para Roma, eles tinham uma carga, né, uma influência cultural grega muito forte. É evidente que isso acabou interferindo, muitos, né, foram políticos, enfim, líderes, né, no contexto romano, e todo esse processo formativo com certeza também colaborou para que eles conduzissem, digamos assim, a sociedade romana, não só a partir daquilo que estava presente na cultura arcaica romana, mas também desse elemento grego, né? Ao mesmo tempo, portanto, que você tem esse aperfeiçoamento no contexto da filosofia e da retórica, algumas disciplinas vão sendo colocadas de lado, né, como a música, a dança, né, e, portanto, concomitantemente também, a ideia de um saber em si, de amor desinteressado, né, ao conhecimento, à ciência, não foi tendo, de fato, muitos adeptos no contexto romano, né? Ou seja, é interessante quando você compara, de fato, a paideia grega com a própria questão da educação em Roma, ou o próprio tipo de filosofia, nós vamos vendo que o mundo grego, ele tinha esse olhar, né, ou era um pouco mais intenso, esse aspecto contemplativo, né, da contemplação da realidade, da verdade, etc. Muitos autores chamavam a atenção para isso, enquanto que, no contexto romano, parece que, de fato, o elemento prático, ou a filosofia, no seu aspecto prático, vai ser muito mais valorizada, ou procurada, né, ou defendida, né, tanto que você não vai encontrar tanto no contexto romano, sei lá, tratados de metafísica, mas você vai encontrar muitos textos interessantes no âmbito da política, da ética, da oratória, né? Isso mostrando, portanto, já que as aplicações práticas, né, os romanos tiveram, né, mostraram um interesse muito maior pelas aplicações práticas, né, de determinadas ciências. Então, por exemplo, por que toda uma preocupação e valorização da geometria? Por quê? Porque era uma ciência necessária para medir a Terra, por exemplo, né, e, portanto, isso te possibilita fazer várias coisas, né? Ora, alguns estudiosos, muitas vezes, acabavam defendendo a ideia de que essa coisa de ter uma valorização mais prática, né, e não tanto uma preocupação teorética e contemplativa, né, segundo alguns, isso poderia nos levar a questionar ou a concluir que haveria um certo tipo de negligência dos romanos em relação à educação. Será que é isso mesmo? Me parece que não, né? Me parece que seria aí um equívoco, ou seja, quando nós pegamos esse próprio contexto romano, né, nós vamos encontrando ali já um conjunto de instituições que mostram que havia-se uma preocupação com os romanos, com essa questão educacional, né? E de fato, né, você tem a escola, por exemplo, no contexto do fórum, né? Você vai ter a questão da escola secundária, né? E aí você vê ali toda já a figura do gramático, né? Se você tem um literato antes, ou seja, aquele, né, que tinha mais, sei lá, a função como se fosse mais de alfabetizar, uma coisa mais elementar, né? Uma coisa mais básica e geral, aí esse contexto gramático aí já é algo um pouco mais elevado, ou seja, tanto que o primeiro recebia menos, o gramático já recebia bem mais, já, tipo, 3, 4 vezes mais do que esse literato ganharia, né? Esse mestre, esse professor aí, digamos, mais basilar, né? E portanto, você já vê um contexto, assim, de não valorização, essa é a verdade. O gramático ele já era mais valorizado, mas aquele que trabalhava ali com as crianças, né, que ensinava aquelas coisas mais basilares, etc.,
não ganhava tanto e não era uma profissão tão respeitada e, enfim, e valorizada, mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que havia um desprezo em geral pela educação, né? O que vai ocorrer, de fato, né, é que nesse contexto todo existe um elemento primeiro mais basilar, onde pegava realmente várias camadas, e não só pessoas que tinham uma condição financeira um pouco melhor, mas quando você entra nesse contexto já de gramática aqui, né, da figura do gramático, que sempre naquele contexto, né, de tanto do latim como também do grego, né, você tem toda uma presença da língua grega e não só da língua latina, e por conseguinte também é lógico da literatura grega e não só da literatura latina, tá? E aí a gente vai vendo que o ensino nesse contexto ele estava voltado para, né, o conhecimento de textos, para o conhecimento da língua, né, mas com uma finalidade muito clara, né, a fim de exercitar na prática, né, o uso correto do saber falar, né? Então você vê nitidamente aqui como que esse aspecto político, da retórica, da oratória, foi ganhando cada vez mais força no contexto romano. Então, se no primeiro momento tem questões ali muito elementares, né, de matemática, de saber contar, né, lógico, salas de aulas onde tinha um pano lá, um lugar, ou às vezes até em várias regiões que ficava andando, ou lugares descobertos. Então é óbvio, quando você fala de escola aqui, não é simplesmente totalmente igual ao que nós temos hoje, né? São coisas muito mais básicas, elementares. Quando você vai no contexto gramático, é lógico que aí já é uma situação um pouco melhor, porque aí somente aqueles que tinham uma certa condição financeira melhor conseguiam pagar isso, né? Porque, de fato, tinha que pagar ali a figura do mestre, né? E devido ao trabalho que ele fazia. Então você vê que vai se focando cada vez mais nessa questão da gramática no sentido de ajudar o aluno a ser capaz, né, de saber o grego, de saber o latim, de manusear os textos, de saber ler, né? Mas não só pegar o texto e ler, mas ler até em voz alta, né? Isso pressupõe um conjunto de exercícios, né, de capacitações muito, muito fortes, né, que eram exigidas. A própria questão da memorização, né? Então a questão da memória aqui era muito intensa, muito forte também nesse contexto romano, né? Muitos até falam que era até um certo tipo de exagero, né, que se exigia demais dessa coisa da memorização, mas enfim, independente disso, havia sim uma valorização e um conjunto de exercícios muito fortes. Além disso, você vê que nesse próprio contexto de saber língua, textos, né, e a leitura era em voz alta, justamente já para ir desenvolvendo o aspecto demonstrativo, saber se comunicar, se expressar, né? Para quê? Porque não era uma questão só de saber ler ali em silêncio, analisar um texto, desenvolver um raciocínio, mas também de saber falar bem. E quando a gente vai num contexto que se chamaria já de estudos mais superiores, digamos assim, depois de todo esse processo, o centro desses estudos superiores será justamente o quê? A retórica, né? A oratória, no sentido dessa arte de falar bem, né? Essa arte da eloquência, enfim, da persuasão. E principalmente você vê que isso vai ganhando muita força, né, a partir do século I antes de Cristo, né? Ou seja, principalmente ali a figura dos grandes oradores latinos, né? Mas se nós levarmos em consideração também os oradores gregos, nós vamos ver que já no século II antes de Cristo, isso já era desenvolvido no contexto grego, mas no contexto romano é mais no século I antes de Cristo, né? Enquanto que a escola do Fórum, aí nós já estamos falando no contexto do século V antes de Cristo, né? E a escola secundária já ali a partir do final do século III antes de Cristo, né? Ora,
O que vai se estabelecendo nesse contexto todo é uma concepção de educação que, de uma certa maneira, procura dar continuidade à paideia grega, né? Então, quando nós pensamos, né, nessa busca da humanitas, né, ou a grande questão da humanitas romana, que seria justamente esse ideal educativo, cosmopolita, universal, né? A gente vê claramente que quando se fala de humanitas, ou da busca dessa humanitas, está se buscando justamente aquilo porque o homem, ou por intermédio do qual, o homem se torna mais profundamente homem, né? Então, aqui você vê claramente uma certa semelhança com a paideia grega, né? Ou seja, essa humanitas é justamente aquilo pelo qual o humano, ou seja, o homem, o ser humano, vai se tornando mais profundamente ser humano. Então não é uma questão só de ser isso ou aquilo no sentido cultural, né? De formar, eu quero formar um romano. Não, eu quero fazer com que esse romano, de fato, desenvolva ou busque uma excelência da sua humanidade, né? Que ele, de fato, desenvolva isso, né? Então, o que a gente vê claramente aqui é o desenvolvimento da ideia, né, de uma formação humana que passa pela cultura, né, que produz uma expansão e sofisticação, bem como uma universalização das características do próprio homem, né? Então, essa articulação, né, essa aproximação entre cultura romana e cultura grega, ou essa cultura, né, helenístico-romana, óbvio que ela não aconteceu por acaso, ao Deus dará, né? Existiram pessoas que colaboraram com isso, né? Ou seja, houve todo um trabalho para se estabelecer um certo tipo de mediação entre essas duas civilizações, a civilização grega e a civilização romana. E aqui, com certeza, nós temos um nome que é extremamente importante, né? Que de fato vai colaborar para essa mediação em vários aspectos. Esse autor é Marco Túlio Cícero, né? Cícero tem aqui uma relevância muito grande, ele que nasce no ano 106 a.C. e morre no ano 43 a.C., né? Ele é proveniente de uma família de alta posição social, formou-se em Roma, né? Mas ao mesmo tempo tinha constantemente todo um contato e conhecimento da cultura grega, né? Estudou também, em alguns momentos, em Atenas, né? E lá teve contato com os acadêmicos, com a questão da retórica e tantas outras coisas. Também foi advogado, político, um grande republicano, crítico da corrupção, né? Enfim, depois de tudo isso também acabou sofrendo a sua punição, morrendo, etc., né? Decretada, digamos assim, a sua execução. Então, o que a gente percebe quando nós pegamos o pensamento de Cícero, duas coisas que me parece aqui são fundamentais, né? Primeiro, é óbvio, o pensamento de Cícero é um pensamento eclético, né? Ou seja, o ecletismo, né, é bem característico e presente nas suas obras. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que, por um lado, Cícero, de fato, valoriza a questão da filosofia, a busca pela verdade, a busca pela sabedoria, vai ser algo profundamente defendido por Cícero, né? Uma obra dele que se perdeu, chamada Hortênsios, era um certo tipo de imitação do protréptico de Aristóteles, que era um elogio, uma exortação à filosofia. E, apesar dessa coisa de que devemos buscar a verdade, a sabedoria,
né, e, portanto, não deixar ou ter um tipo de vida que seja simplesmente comandada pelas paixões, né, e Cícero, como bom eclético, e às vezes a gente tem uma compreensão um pouco confusa da questão do ecletismo, porque às vezes quando se fala ecletismo a gente acha que simplesmente o eclético é aquele cara que simplesmente mistura, né? Ele sai misturando tudo com tudo, ou seja, ele pega elementos diversos de escolas diversas, né? E mistura tudo com tudo sem nenhum tipo de critério e preocupação, né? Ou seja, alguém que faria um monte de afirmações contraditórias, confusas. Bom, não é bem assim, né? Ou seja, lógico que o ecletismo sempre vai ser um desafio, porque no fundo você tem ali elementos do platonismo, elementos do aristotelismo, elementos do ceticismo, do estoicismo, né, e outras vertentes. E o eclético é aquilo, no fundo, de uma maneira criteriosa, ele na realidade vai entender que, olha, nessa busca da sabedoria, da verdade, da compreensão das coisas e dos problemas que se apresentam, tem momentos que, sei lá, nesse ponto aqui, talvez alguns elementos do pensamento de Aristóteles seja melhor para enfrentar essa questão. Nesse outro ponto aqui, nesse outro momento, talvez os estoicos me ofereçam mais elementos adequados. E referente a outra questão, talvez ali também uma pitadinha de ceticismo, né, também seja melhor. Então, Cícero é isso, né? Agora, por um lado, você vai ter, repito, essa valorização da filosofia, da própria questão da lei natural, né, da própria questão da religião, né, da importância dos deuses, né? E, repito, em vários momentos ele vai usar elementos provenientes de escolas diferentes, né, de maneira criteriosa. Então não é uma questão simplesmente de misturar tudo com tudo de maneira confusa, não é isso, né? Mas é óbvio que isso muitos acabaram levando, e me parece que é isso mesmo, ou seja, apesar de toda a relevância de Cícero, você talvez não vai encontrar em Cícero, né, toda uma originalidade, todo um conjunto de teses, todo um pensamento original, porque justamente ele usando diversas escolas, conforme os problemas e as situações, no entendimento dele, a partir dos pressupostos ou referenciais que eram mais adequados conforme a questão e a situação, tá? Agora, independente disso, Cícero também deu uma grande colaboração, por quê? Porque você tem todo um vocabulário, né, toda uma tradição e um vocabulário proveniente do mundo grego, né, da língua grega, e Cícero foi um dos primeiros que colaborou nesse processo de transição, né, do grego para o latim, né, de traduzir determinados textos ali, enfim, elementos, né, textos do grego para o latim, expressões, palavras, né, e com certeza isso colaborou, né, para o próprio estabelecimento ali do início de um certo tipo de vocabulário latino no contexto filosófico, né? Tanto que muitos usam até essa expressão, né, muito comum em alguns livros, quando se fala de Cícero, alguns colocam como subtítulo, alguns autores, né, estudiosos, né, a filosofia fala latim, né, a filosofia começa a falar em latim, justamente devido a toda essa capacidade de Cícero, né? Mas quando nós focamos todo esse trabalho feito por ele, principalmente na questão educacional, você tem a grande obra de Cícero, que é o De Oratore, né? E ali, no ano 55 a.C., ele tem a publicação dessa obra, e ali, de fato, me parece, de maneira um pouco mais intensa, a sua concepção educativa, né? Então, para ele, óbvio que vai haver toda uma preocupação de se discutir a figura do verdadeiro orador, né? Ou seja, o que é a oratória, a importância da oratória, como que deve ser o ensino da oratória. Então, para isso, ele é fundamental entender como que é esse processo formativo, né? E no fundo, é óbvio que Cícero parte do pressuposto de que na figura do orador ideal realizaria-se justamente o quê? O modelo da
humanitas, né? Então essa humanitas tão buscada, ou seja, eu tenho um orador ideal e é nele que se realiza o modelo da humanitas, que é produto da cultura desinteressada, né? E dessa participação na vida pública, digamos assim, tá? Por isso que quando se fala desse orador ideal, do verdadeiro orador, lógico que vai ter, por um lado, a questão de dominar determinadas competências, né, determinadas técnicas, então a capacidade e o domínio da palavra, né, e aí entra, lógico, pressupõe a questão da gramática, todos aqueles elementos que eu salientei, né, e a questão de saber também falar bem. Então, o domínio de tudo isso é fundamental. O saber se dirigir, né, aos seus ouvintes, né, e se eu, em alguns momentos, se eu estou me dirigindo mais ao coração, à inteligência e vários outros aspectos, né? Então você vai ver, de fato, como que em Cícero, né, quando ele pensa nessa figura do orador, você vê claramente que tem os 3 pontos que Cícero colocava, né? Ou seja, aquele objetivo essencial, né, presente no discurso, né, na figura do orador, ou seja, é preciso saber ensinar, é preciso saber deleitar e é preciso saber comover. Então, o ensinar, ele é uma necessidade, né? Ou seja, quando eu estou ensinando, eu estou justamente pensando, né, naquilo que é necessário. Quando eu vou no deleitar, aí eu entro na questão do prazer, já é um prazer. Ou seja, o ensinar é uma necessidade, é o âmbito daquilo que é necessário. Mas eu não posso só apenas estar tentando ensinar, daí lá a oratória. Eu tenho que ter também o deleite, que aí entra toda aquela coisa do quê? Do prazer, do envolvimento, né? E também do próprio aspecto do sentimento. E aí entra o comover, que aí estabelece de fato uma vitória, né? Então eu ensino vinculado à necessidade, o deleite ao prazer e o comover é a vitória, porque aí provavelmente eu consegui provocar, estabelecer, né, atingir a persuasão, convencimento que eu estava buscando, né? Então realmente essa competência, né, gramatical, linguística, né, e que envolve, por um lado, a gramática e a dialética, ou seja, a ideia de que a retórica ou a oratória, ela pressupõe, de uma certa forma, a gramática e a dialética, mas principalmente muito mais a gramática, né, onde eu preciso saber me expressar, eu preciso saber falar bem, né, e, portanto, tem todos aqueles elementos lá da gramática. E evidente que o verdadeiro orador também ele tem que ter toda uma riqueza cultural e uma capacidade de participar na vida social e política, né? Então, essa capacidade de participar da vida social e política, né, essa riqueza cultural, né, óbvio que vai também pressupor um certo vínculo com toda a questão das artes liberais, né? Então, essa coisa das letras, né, da literatura, enfim, várias áreas do saber, das humanidades em geral. Então, o estudo das artes liberais, né, toda a questão do trívio, do quadrívio, como vai ser chamada depois, né? Então, você tem a gramática, né, a dialética, a própria questão da retórica, mas também a aritmética, a geometria, a música, a astronomia. Então, tudo isso vai ser importante, mas também todo um contexto de humanidades em geral, né, ou seja, a questão da literatura, das letras, aí também vai ser fundamental. E a própria questão da retórica, do estudo da retórica, mas veja que é o estudo da retórica que vai preparar, de fato, para a oratória, né? Então, tomar um certo cuidado, porque é óbvio que há um vínculo íntimo entre retórica e oratória, né? Mas Cícero muitas vezes
ele coloca o estudo da retórica como uma preparação para a oratória. Portanto, a oratória, algo muito mais específico, algo muito mais refinado, né? E que não é simplesmente a questão de saber falar bem. Por quê? Porque para Cícero, o elemento moral aqui também é extremamente importante. Ou seja, nesse processo de discussão, de análise da figura do orador, né? Antes de tudo, ou concomitantemente a tudo isso, o orador deve ser um homem de bem, né? Então, ele tem que ser possuidor de uma sólida preparação cultural. Mas essa sólida preparação cultural não é uma questão apenas de estudar as artes liberais ou humanidades, ou principalmente dentro desse contexto, a própria questão da retórica, depois, sei lá, alguns elementos de filosofia. Essa questão de filosofia e retórica é uma coisa muito delicada nesse contexto romano, né? Porque muitas vezes o que determinados autores antigos, como Santo Agostinho e outros, vão falar de filosofia, é um tipo de filosofia que se estudava dentro de um contexto da retórica, ou seja, eram elementos de filosofia, aspectos do pensamento filosófico que eram discutidos dentro de um curso, né, de toda uma formação para você ser um grande, né, orador, né, e, portanto, todos esses elementos da retórica. Por isso que muitas vezes o que esses autores entendem por filosofia, ou a concepção e compreensão que eles têm do próprio contexto filosófico, é muito condicionado por aquilo que eles viam de uma maneira muito restrita nesse contexto da retórica, tá? Mas, além disso, o elemento moral é extremamente importante. Então, como eu havia dito, ou seja, as qualidades técnicas, elas com certeza são importantes, mas elas devem estar vinculadas, né, a determinadas qualidades morais. Ou seja, há uma exigência, né, de que as qualidades técnicas estejam vinculadas às qualidades morais. Por quê? Porque, querendo ou não, você vai ter, nesse próprio contexto do mundo antigo, toda aquela polêmica, né, da sofística grega. Então você vai ter a figura dos sofistas, né? E, querendo ou não, pelo menos determinados grupos ou vertentes dentro da sofística tinham aquela coisa de querer vencer o debate a qualquer custo, né? E portanto, o importante é persuadir, é convencer, e não interessa muito o conteúdo, mas apenas o aspecto formal, né? E convencer e vencer. Pronto. Né? Então, óbvio que isso dá margem para muitas coisas, né? Dá margem para muitas questões, né? E Cícero tinha essa preocupação. Então, por isso que a questão das virtudes vai ser aqui um elemento fundamental, né? Principalmente Cícero, quando na sua obra dos deveres, né? Ele vai frisar muito isso, a importância da justiça, né? A importância da grandeza de espírito, a importância da honestidade, né? Lógico, levando em consideração a compreensão desses conceitos dentro do contexto, né? Romano, tá? Então, de fato, ou seja, quando nós pensamos em todos esses pontos, nós vamos vendo que Cícero, de fato, teve um papel e uma importância muito grande para que essa concepção de educação fosse, né, digamos assim, se difundindo, se estabelecendo, né, cada vez mais, né? Agora, a grande questão aqui, e que nós devemos tomar muito cuidado, né, é que não é que isso também simplesmente, né, perdurou, enfim, para sempre. Houve ali, é lógico, toda uma presença, tudo. Porém, desses elementos na cultura romana, no próprio desenvolvimento da história romana, né? Mas quando começa a própria questão do Império Romano,
né, ou seja, quando vai se findando toda essa fase mais republicana e o império vai se estabelecendo, né, então tem toda a transição na figura de Júlio César, depois de toda a questão do primeiro imperador Augusto, né, que, enfim, filho de Júlio César, tem toda aquela questão. Nós vemos que no contexto do império, o que vai prevalecendo cada vez mais é uma educação técnica, né? Ou seja, a questão dos ofícios, né? Então, muito mais do que uma educação filosófica, ou muito mais do que uma questão da oratória, você vê que a questão dessa preocupação, né, de formar pessoas para a agricultura, para o artesanato, para a própria questão do exército, né? Então, essa coisa dos ofícios vão ganhando cada vez mais força, né? E foram surgindo, evidentemente, cada vez mais vários tipos de escolas, né? Não só escolas artesanais, mas, enfim, também outras configurações, né? E é óbvio que nesse contexto do Império Romano, né, a figura ali dos imperadores, alguns grandes líderes, outros líderes extremamente problemáticos, né? Mas independente disso, ou seja, o Império vai passar por suas crises, por suas dificuldades, né? Augusto mesmo, quando assume o Império, há um problema de divisão, né? Você tem ali uma questão de conflito, né, muito intenso, ou seja, há um grande desafio que é como resgatar a unidade do Império, como resgatar essa própria questão da identidade romana. Então você vê de fato que os líderes romanos, né, seja no contexto da República, seja no contexto do Império, né, tem, é lógico, essa coisa que foram grandes conquistadores, né, e todo esse processo de expansão, mas eles não foram só grandes conquistadores, ou esse espírito expansionista, ou bélico, né, eles também eram construtores, né, é interessante isso, ou seja, é a ideia de que eles tinham um projeto, um ideal, né, ou seja, eles pensavam, pelo menos esses grandes líderes, repito, seja no contexto republicano ou do Império, né, eles pensavam em Roma, né, em Roma como uma realidade extremamente grandiosa. Então, para poder estabelecer, né, Roma como essa referência, né, essa Roma grandiosa, e falar disso com orgulho, então, por um lado, é aquela história, eu preciso desenvolver uma identidade, né, de pertença, eu sou romano, né, e o que é ser romano, esse modo de pensar, esse modo de viver. Então, a educação nesse processo é muito importante. E Augusto, por exemplo, é lógico, por um lado ele sabia que para resolver o problema da divisão, dos conflitos, né, de interesses dentro dos diversos grupos que existiam na própria questão do Império, ele fez várias estratégias, quer dizer, por um lado ele centralizou algumas coisas na mão dele, mas por outro lado ele também descentralizou. Então aquela história de que eu tenho Roma aqui, mas tem as questões das províncias, né, dos, como se fosse hoje, você tem o Estado, né, e os municípios ali, então tem coisa que ele centraliza em Roma, na figura do imperador, mas tem coisas que ele autoriza para aquilo que é mais periférico, né, para as províncias, etc., questões mais regionais. Então ele tenta fazer esse equilíbrio entre o que é central e o que é periférico, digamos assim, né. Da mesma forma que muitas vezes a desordem reinava, ou seja, grupos e pessoas faziam o que queriam, então ele usa a força, né, ele sabe que não tem como falar de unidade se não se restabelece a ordem. Então ele procura restabelecer a ordem, ele procura gerar essa coisa do conflito, né, entre o que é centralizado está na mão do imperador, mas o que é e o que está autorizado na mão, digamos assim, das outras autoridades, né, que estão mais no contexto das províncias. Da mesma maneira que ele procurava ser um bom comunicador e negociador político, né, procurando estabelecer uma relação e acordos com diversos grupos e os jogos de interesse, enfim, que existiam nesse contexto. Só que um outro elemento que foi fundamental também para essa reestruturação de identidade e de unidade, né, foi justamente a educação, né, o modelo romano de instrução, ele foi se difundindo pelo Império. E isso, com certeza, colaborou, né, para que o Império, ali no século I, século II, século III, tivesse ali a sua unidade, né? Então, principalmente, não só a unidade no sentido
político ou social, mas a unidade espiritual do império, né? E essa unidade espiritual do império, ela passava necessariamente por esse processo de difusão da língua e das tradições literárias, né? Ou seja, você tinha uma diversidade de regiões. O império se expandindo, os romanos iam conquistando, mas eram povos diferentes e com tradições diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes, etc. Então, como que você faz, né, para chegar e manter essa unidade? Então, essa unidade espiritual passava justamente pelo processo educacional. Por quê? Pelo processo educacional, ou seja, por esse processo de difusão de um certo tipo de instrução ou de proposta educacional, garantiria, né, essa unidade. Então, quer dizer, a difusão da própria língua, né? Então, vamos estudar latim. Então, vamos saber que as pessoas de fato saibam latim, né? Junto com isso, é lógico, a questão do próprio grego, devido àquela relação, como eu disse, né, com a cultura grega. Porém, conforme o tempo foi passando, evidentemente, a grande maioria o grego foi perdendo a sua força, né, e o latim foi ganhando cada vez mais espaço, né? E junto com essa difusão da língua, é lógico, concomitantemente, vem todo o aspecto das tradições literárias, né? Mas não só ali, é óbvio, não é mais a questão de simplesmente de Homero, né? Ou de Hesíodo, né? Autores gregos, enfim, a própria questão de Platão e Aristóteles, mas Virgílio, né? Horácio, Ovídio, né? Catulo, Juvenal, enfim, e tantos outros, Terêncio, né? Então você tem autores que vão, é lógico, surgindo em períodos diferentes, né? Falando de autores aqui que viveram em épocas distintas, alguns próximos ali do século I, segundo outros mais para frente, século III e IV. Então, assim, que vão ter uma relevância grande, né? E que vão ter uma presença e o estudo, né? Tanto a difusão da língua como o estudo das tradições literárias colaboraram para esse processo, digamos assim, de romanização dessas diversas regiões, né? E para essa retomada, né, dessa unidade espiritual, né? E repito, é óbvio, né, que as escolas que foram se estabelecendo nesse contexto, nessa época do Império, elas colaboraram profundamente nessa unificação e romanização, né? Ou seja, os mesmos textos lidos, né, as mesmas obras clássicas, né, o modo de fazer a análise gramatical e sintática, tanto em grego quanto em latim. Então, tudo isso, evidente, colaborou, né? Mas, nesse contexto todo, nós temos um ponto aqui que é fundamental e que é óbvio que vai, com o tempo, provocar, digamos assim, vai gerar um desafio para o próprio Império Romano, né? Então, seja o Império Romano no Ocidente, mas como também no Oriente, ele vai enfrentando as suas contradições internas, as suas dificuldades, né? Mas dentro de tudo isso nós temos o surgimento do quê? Do cristianismo. Então vai surgir a religião cristã, né? Tanto que aí nós temos essa própria divisão da história, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então a figura de Cristo é marcante nesse aspecto. Então esse advento do cristianismo, o surgimento da igreja cristã, né, primitiva, da igreja católica, vai, digamos assim, gerar outras questões. Porque, no primeiro momento, é evidente que o cristianismo vai ter toda uma relação com o judaísmo, com a tradição judaica, mas se a comunidade cristã primitiva, né, e aí, naquele primeiro momento, você tem, dentro desse contexto da literatura cristã primitiva, né, você já tem as escrituras judaicas, que os cristãos vão chamar de Antigo Testamento, mas você vai ter ali todo o processo de produção do que se chamará depois de Novo Testamento. Então, na literatura cristã primitiva, você tem os textos, né, neotestamentários, né, então você tem os veterotestamentários, que é a tradição judaica, os intertestamentários, que está nesse processo do Antigo Testamento e do Novo, mas você tem principalmente os neotestamentários, que são os textos que vão fazer parte do Novo Testamento, os evangelhos, né, as cartas católicas, também as paulinas, etc. Só que você não tem só
os textos neotestamentários, ou seja, a literatura cristã primitiva, ela é muito mais ampla. Você vai ter os apócrifos, que são aqueles textos que foram não considerados canônicos, né, que não fazem parte do cânon bíblico, do Novo Testamento, né, do catálogo, né, a igreja, enfim, teve lá determinados critérios, né, lógico que do ponto de vista da fé, aquele que crê entende que não foram só esses textos que tiveram, né, uma inspiração de Deus, mas Deus também, de uma certa forma, conduziu e inspirou a igreja através desses critérios e na escolha de quais livros realmente eram sagrados e inspirados e quais não eram. Então tem toda uma discussão, evidentemente, em torno disso, mas nós vamos ter, repito, dentro da literatura cristã primitiva, os textos neotestamentários, canônicos, né, que estão no Novo Testamento, mas vai ter os apócrifos. E os apócrifos, assim, tem apócrifos de vertente cristã, mas tem apócrifos de vertentes gnósticas, né, isso é uma distinção que muitas vezes não se faz, mas que é importante, né, que muitas vezes é esquecida, porque um apócrifo gnóstico apresenta uma imagem de Jesus, né, muito diferente daquilo que está nos textos do Novo Testamento, enquanto que os apócrifos de vertente cristã, eles muitas vezes exageram, salientam lá determinadas coisas, né, mas eles não apresentam uma imagem de Jesus que seja tão destoada ou tão distante daquilo que está nos evangelhos. Então você tem toda uma análise que muitos autores fazem nesse sentido. Mas além disso, dentro dessa literatura cristã primitiva, nós vamos ter os textos produzidos pelos padres da igreja, né? Então você tem os padres apostólicos, depois os padres apologistas, né? Então o período da patrística, né, que é o período dos padres da igreja, ou seja, no primeiro momento do século I até o primeiro concílio, primeiro concílio da igreja, que é o no 325, que é o concílio de Nicéia, né? Então você tem toda essa primeira fase da patrística. Depois você tem, do ano 325, ou seja, da recepção do concílio de Nicéia até o concílio de Calcedônia, em 451, você tem a segunda fase da patrística, o grande período áureo da patrística, onde nós vamos encontrar os grandes nomes, né, que geralmente são citados, os padres capadócios, como São Basílio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, né, São João Crisóstomo, tudo isso no mundo mais grego, mas no mundo latino você vai ter Santo Hilário de Poitiers, você vai ter Santo Ambrósio, que colaborou tanto para a conversão de Santo Agostinho, que também é desse período, né, o próprio São Jerônimo. Então, a produtividade intelectual nesse período foi muito mais intensa, apesar de ser um período mais curto, né, mais ou menos aí um século. O período primeiro você envolve o século I, o século II, o século III e o comecinho do IV, né? Talvez um período extremamente longo, tá? E o segundo é mais curto. Depois o terceiro período, que é da recepção de Calcedônia, 451, até o início do século VII, né, no mundo latino, no mundo ocidental, e até metade do século VIII no mundo oriental, né? Ou seja, São Gregório Magno, que morre no início do século VII, foi considerado o último padre da Igreja Latina, e São João Damasceno, que morre mais ou menos na metade do século VIII, é considerado o último padre da Igreja Grega. E por que a questão da patrística ela é importante? Por que eu estou fazendo menção a isso aqui? Porque, como eu já disse, ou seja, se por um lado nós temos toda essa relação com o judaísmo, com a tradição judaica no primeiro momento, e é óbvio que nesse contexto vai haver todo o debate, uma discussão sobre a especificidade do cristianismo, né? Você vê isso em Santo Inácio de Antioquia, né, e outros autores que vão discutir isso. Mas, por outro lado, já desde ali do contexto do século II, os apologistas, né, como São Justino, já vai se discutir muitas vezes essa relação do cristianismo com a cultura grega, do cristianismo com o helenismo, né? Muitos questionamentos serão feitos aos cristãos, procurando muitas vezes mostrar que a doutrina cristã, a fé cristã, é irracional, era ilógica, não tinha sentido. Os cristãos vão ser acusados e criticados por várias coisas, né? Mas além disso, a gente vê claramente também que os próprios cristãos, com o tempo, vão descobrindo a importância de ter uma escola, né? Uma escola no sentido de ter um caminho formativo. E aí que vai se estabelecer a paideia cristã. E nesse surgimento da paideia cristã, é evidente que os padres da igreja, que foram os primeiros escritores ali, mas também principalmente, não foram só escritores, eles foram grandes defensores da fé cristã,
por isso que é muito comum estudar os padres da igreja, vendo qual era o tipo de heresia que eles combateram, né? Então você vai ver o surgimento das escolas catequéticas e, a partir disso, a própria concepção de educação, né, de formação, que o cristianismo vai defender. E nesse contexto, evidentemente, da patrística dos padres da igreja, Santo Agostinho vai ter uma relevância muito grande. Ele que é considerado o mestre do Ocidente. Esse título, essa expressão, já mostra não só a importância, mas a influência do pensamento agostiniano na cultura ocidental, seja no que diz respeito à questão da tradição filosófica como teológica, mas me parece também na própria questão de educação. Então, qual era de fato o projeto pedagógico de Santo Agostinho? Né? O que ele realmente buscava, ou seja, quais eram as críticas que Santo Agostinho tinha ao modelo pedagógico da época dele? Onde estaria ali, digamos, os problemas? Né? E querendo ou não, óbvio, Santo Agostinho foi um romano. E na medida em que ele foi um romano, todos esses elementos que eu mostrei aqui, que eu chamei a atenção, da educação romana, Santo Agostinho muitas vezes vivenciou tudo isso. Né? Ele recebeu muitos elementos dessa educação, ele foi formado nesse contexto. Então, o que ele se beneficiou dessa educação? Então, com certeza, algumas coisas beneficiaram, muitos elementos dessa educação romana beneficiaram Santo Agostinho. Outros pontos, ele criticou bastante esse certo tipo de pedagogia. E a partir disso é óbvio que ele vai propor outra coisa. Tá? Então que você possa nos acompanhar aqui no canal do Instituto Borborema e você vai ver que de fato é muito interessante essas questões, né? Nos ajuda a compreender, né? Ou pelo menos a refletir sobre esse processo educacional aí e principalmente, né, aí no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a questão, né, do projeto pedagógico agostiniano. Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima vez.